Hoje o vídeo é sobre Banco do Brasil. Pô, será que vale a pena ainda investir? Será que não vale? Será que já subiu demais? Então, bom, em 2021 eu fiz um vídeo, na verdade foram duas épocas distintas, né? Fiz um vídeo ali em meados de 2021, 2022 também falando do banco e particularmente já antecipando aqui, é um banco que eu gosto bastante, né? Inclusive quando eu falei dele lá em 2021, foi um ativo que subiu bastante depois disso. Para vocês terem ideia que só de dividendos que o banco está me pagando aí anualmente, pelo valor que eu comprei lá atrás, que é chamado de dividendo on cost, representa coisa de 20% ao ano. Então tem uma característica no Banco do Brasil que eu gosto bastante, mas a pergunta é: será que ainda vale a pena investir ou será que está caro demais? É isso que vamos falar aqui um pouquinho nesse vídeo, quais são as condições que eu olho para o ativo. Antes de mais nada, já deixa o seu joinha aí no vídeo, se inscreve no canal se não estiver inscrito e vamos falar um pouquinho aqui sobre Banco do Brasil. Bom, vamos lá. Quando selecionamos uma empresa, eu particularmente gosto de olhar para três aspectos aqui. Performance, então o ativo tem que ter uma boa performance e aqui tem dois aspectos no quesito performance. Ou o ativo tem uma condição de lucro líquido mais estável, não tem um lucro líquido crescente, mas tem um lucro líquido presente, ou a companhia apresenta um aspecto de crescimento do lucro líquido. Bom, qual que eu escolho, qual que é mais interessante, vai depender muito e principalmente de como que a empresa atua. Se a empresa tem um lucro líquido mais estável, eu gosto de que seja uma empresa que trabalhe com um processo de recompra de ações mais forte, porque com isso os dividendos acabam aumentando ano após ano, a renda passiva e o lucro por ação também. Então traz uma expectativa de crescimento de preço. Eu vou falar um pouquinho mais desse tipo de empresa em um outro vídeo. Tá? Mas eu olho basicamente para isso. Empresa eficiente, tem uma boa margem de lucro, retorno sobre o capital investido é interessante. Depois eu olho para o segundo ponto, que é o fator de risco. Qual que é a liquidez corrente da companhia, qual que é o índice de cobertura de juros, se a empresa gira com fluxo de caixa positivo. Então entram todos esses aspectos que podem implicar na performance futura da companhia. Obviamente que para bancos é um pouquinho diferente. Para bancos a gente tem que olhar outros quesitos como a liquidez do banco, que vai ficar disponível ali nos tiers do índice de Basileia. O próprio índice de Basileia, ele nos traz uma pontuação para entendermos se o banco ali tem uma eficiência que seja interessante, tem um risco que é interessante também. E por último, olhamos preço. Então, seguindo aqui, fica até o meu livrinho aqui de cabeceira, ó, Dominando os Ciclos de Mercado, em que a gente segue bastante a teoria do Value Investing, que é a teoria aí que é super comprovada há vários e vários anos. Os maiores investidores do mundo acabam trabalhando com Value Investing, que é comprar ações de boas empresas por bons preços. Então o que a gente tem que olhar? O preço justo da companhia. E o que é o preço justo da companhia? A gente tem os ciclos de mercado e os ciclos econômicos, ciclos de expansão, ciclos de contração, expansão e contração. Na contração, quando está a economia, digamos assim, indo mal, a gente tem um nível de desemprego maior, a gente tem um medo maior na economia, uma aversão a risco, onde os agentes acabam migrando seu capital para títulos que têm uma segurança maior do que na renda variável. Então o que acontece? A gente tem aversão, medo e os indicadores de valuation eles ficam para baixo. Tudo fica mais descontado, não só na bolsa, mas no mundo real também, no processo de M&A, no processo de aquisição de uma companhia. Porém, sempre depois de um ciclo ruim, vem um ciclo bom. Inclusive o Howard Marks ele fala justamente isso aqui nesse livro, que na verdade um ciclo não é seguido pelo outro, mas causado pelo outro. Então depois que a gente tem um ciclo de contração, é natural que com as medidas adotadas a gente comece a caminhar para um ciclo de expansão, onde normalmente temos juros baixos, inflação sob controle, economia crescendo de forma mais acentuada, então gera um grande otimismo e aí o valuation de tudo fica lá nas alturas, começa a gerar aquele FOMO, que é o medo de ficar de fora de uma grande oportunidade e muitas coisas acabam ficando com valuation exacerbado. Quem nunca viu uma companhia sendo adquirida
por um valor que você fala, caramba, será que essa empresa vale isso tudo mesmo? Então, no quesito preço, a gente olha para essa questão dos ciclos, porque no médio e no longo prazo você tem a região do meio, que fica entre os ciclos de pessimismo, de contração e os ciclos de expansão. E é com base nessa média, porque quando a gente olha para o longo prazo converge a essa média, que é o indicador, são os indicadores médios aqui de valuation. Então, a gente consegue identificar o preço justo de uma companhia. E aí, o ponto é comprar empresas boas que estejam abaixo do seu preço justo, porque você acaba diminuindo o seu risco, maximizando o seu retorno. Então, dessa forma, a gente trabalha com o processo da seleção das companhias. Outra coisa que eu acho muito interessante, mas também vai de acordo com o perfil, é você olhar se a companhia tem os dividendos crescentes. E por que eu falo isso? Porque normalmente quem investe no mercado financeiro está buscando o quê? Está buscando o que a gente chama de segurança financeira. Segurança financeira é você ter uma renda passiva em que, vamos dizer que você tivesse uma renda passiva que agora, se você quisesse parar de trabalhar, você pararia. Normalmente as pessoas não querem parar de trabalhar, mas querem ter a liberdade de escolha, seja para sair do emprego atual, abrir um negócio, tomar um pouco mais de risco no mundo real. Então, eu até gosto de falar que o que traz renda passiva e liberdade para a gente são os investimentos, mas o que torna a gente rico, que nos traz dinheiro de verdade, está no mundo real. É o nosso trabalho. São até mesmo investimentos em ativos reais que, comumente, por causa de uma assimetria de informações, você tem, obviamente, um risco maior, mas também um retorno muito maior. Agora, o mercado financeiro, em termos de buscar uma liberdade e renda passiva, é super interessante. E é interessante olhar as companhias que estão no processo de crescimento de dividendos. Você pega muito das companhias elétricas, por exemplo, que o pessoal adora, elas estão pagando o mesmo dividendo nominal ali há 10 anos. Então, esse valor ele se perde com o tempo. E qual que é o ponto? Se a gente tem um crescimento dos dividendos, com isso a gente tem um crescimento da nossa renda que vai acompanhando pelo menos a inflação, mas de preferência que seja muito maior a inflação. E como é que os dividendos eles acabam crescendo? Aí entra naquele ponto que eu falei no início do vídeo. Ou o lucro líquido da companhia está crescendo e ela mantém o mesmo payout e também a mesma quantidade de ações, ou a companhia que tem um lucro líquido mais estável, não tem um lucro líquido crescente, acaba trabalhando com um processo de recompra de ações mais forte. E aí o que acontece? As ações em circulação diminuem, o lucro por ação aumenta e os dividendos por ação aumentam também. A gente acaba vendo isso muito mais nos Estados Unidos do que no Brasil mesmo. Mas é uma grande consideração que a gente tem aqui do Banco do Brasil, se a gente olha, é um banco que está há muito tempo aqui nesse processo mesmo de crescimento do seu lucro líquido. Então, quando acompanhamos principalmente essa questão dos dividendos, a gente vê que esses dividendos se tornam crescentes à medida que temos esse processo de crescimento do lucro líquido. Então, particularmente, uma das empresas que eu mais gosto, ela tem um índice de Basileia muito bom, um risco muito interessante, um dos bancos ali que tem o menor risco aqui do Brasil em comparação com os outros bancões. E falando em termos de preço justo, um dos indicadores que acompanhamos é o preço-lucro. Qual que é o preço-lucro que o ativo negocia ali no médio e longo prazo? A gente tem um preço-lucro médio de 5,4 vezes. Então, o preço justo das ações de Banco do Brasil ficaria ali na casa dos R$ 30,34. Hoje, Banco do Brasil está na casa dos R$ 28,89. Então, seguindo um pouco abaixo desse preço justo, ainda é uma condição interessante de compra. Ainda é um banco que eu particularmente gosto bastante e que eu vejo que está numa condição super interessante de compra. Quando a gente falou de Banco do Brasil lá atrás, a gente pegou o banco aproximadamente a R$15, obviamente fez o split, e usando as opções para gerar renda e diminuir o meu custo médio de aquisição, esse valor foi para casa dos R$12, R$12,50. Então isso agregou muito retorno que eu tenho feito hoje. Banco do Brasil pagar aproximadamente 20% ao ano em comparação ao que eu paguei lá atrás, que é o dividend on cost. Então, gosto bastante de olhar para isso,
principalmente para quem está buscando uma carteira de renda progressiva, uma carteira de renda passiva. Bom, se você tem aí um capital de 400 mil ou mais, ou consegue fazer aporte de 10 mil reais ou mais, a gente tem feito umas sessões de diagnóstico de carteira para entender como que está a sua carteira, o que dá para trocar, quais são os pontos fracos, o que dá para melhorar de rentabilidade, algumas projeções. Então, se você tiver interesse, clica no link que está aqui embaixo, tá? Faz o seu agendamento. E bom, no mais é isso, espero que você tenha gostado do vídeo, deixe seu joinha, compartilha com aqueles que você acredita que possa gostar desse vídeo também e se inscreva no canal. No mais é isso, nos vemos no próximo vídeo, um grande abraço.